Vão dizer que eu sou cirista, tá? Porque eu vivo citando essa frase, mas ela é uma pérola de Ciro Gomes que ela é maravilhosa para esse momento. Como diria o grande Ciro, o povo não come dólar, mas come pão. E pão é trigo e trigo é dólar. Então eu acho que a gente tem que começar pelo dólar, né? Porque isso interfere em todas as outras pautas econômicas do país. É isso. Então vamos começar pelo dólar, então. O que aconteceu, gente? Na terça-feira, a gente já vinha a moeda americana subindo ali, devagarzinho, devagarzinho. Na terça-feira dessa semana, a moeda americana fechou o dia cotada a R$ 5,66. Era o maior patamar em 2 anos e meio. E aí deu-se o caos, a famosa celeuma. Enquanto a oposição estava vibrando, sim, gente, a gente vive num país na qual a oposição vibra quando a economia vai mal, porque entende que isso é positivo para a agenda de poder, os analistas tentavam o quê? Encontrar os responsáveis pela alta altíssima do dólar, né? E aí o que aconteceu? Parte da imprensa, claro, tentou passar pano ali para o governo federal, mas também veio falando que Lula podia ficar um pouquinho mais quieto. Mas, afinal de contas, Gabriel, por que o dólar chegou a 5,70 na terça-feira? Olha, Cecília, em priscas eras, eu já fui repórter de mercado financeiro lá no bairro do Limão. Bairro do Limão, onde fica a sede do Estadão. Tem dias em que as coisas subiram porque elas não caíram. É desesperador. Desesperador, não tem uma explicação. Tem dias em que o mesmo fenômeno, pelo contrário, tem 5 possíveis explicações. A economia é assim, é um inferno mesmo de entender. E não dá para olhar só um lado, nunca, né? É um conjunto de fatores. Ainda mais em 2024, em que a gente está vivendo uma economia cada vez mais globalizada, né? Mas vamos então, vamos nos atentar aos fatos, que é isso que a gente faz aqui no Rivo News. A imensa maioria dos analistas econômicos entende que a alta do dólar, essa alta altíssima, se deve a uma soma de fatores, tanto internos, isso inclui o Lula e suas falas exacerbadas, e fatores externos também, afinal de contas o dólar é a moeda americana, né? Não só é a moeda americana, mas é a moeda mundial. É o que baliza uma série de coisas. É isso, tem até uns maluquinhos aí que andam dizendo que vai ser a moeda chinesa daqui a pouco. Mas é isso, vai ser. Neste momento o dólar ainda é a moeda do mundo. E a moeda americana, ela é muito afetada pelas expectativas com as eleições nos Estados Unidos, por exemplo. Tá pegando fogo, Tá pegando fogo, é nosso próximo assunto, a gente vai falar disso. Outra coisa que mexe muito são as incertezas em torno das guerras que estão acontecendo, porque vale lembrar que os Estados Unidos, único país do mundo que imprime dólar, é um grande financiador dessas guerras todas, né? Além de tudo isso, nessa semana a gente também teve, isso é chato pra caramba, tá? A gente não precisa entender tecnicamente, mas vocês precisam entender que uma coisa leva ao aumento da outra. Então a gente teve um aumento lá nos Estados Unidos nos juros dos títulos do Tesouro Americano, o que provoca a fuga de capital estrangeiro aqui do Brasil. Por quê? Você tem 2 países, você tem os Estados Unidos e o Brasil para investir. O Brasil costuma atrair mais esse investimento estrangeiro porque, enfim, os juros americanos não são tão altos quanto os juros aqui do Brasil. Exatamente. Né? De novo, vou citar o Ciro Gomes, mas é o que ele fala, que isso aqui é uma república de rentistas. Isso. Né? Quando o juro nos Estados Unidos sobe, o investidor pensa, peraí, vou tirar o meu dinheiro aqui do Brasil e vou botar lá nos Estados Unidos, onde o juros subiu. Até porque a estabilidade também é muito maior lá. É lá, a economia é muito mais estável, você consegue ter um pouquinho mais de noção do que vai acontecer. Então, assim, subir um pouquinho lá, vale mais a pena eu apostar no juro rendendo no país mais tranquilo do que ficar apostando no juro rendendo no Brasil, que é um tanto instável. Exato. Então, assim, vamos combinar que não dá para partir do princípio, torcedores, calma. Não dá para partir do princípio de que o governo federal responde sozinho por esse valor, de fato, bizarro ao qual a moeda americana chegou. Mas... Deixa eu hidratar minha garganta aqui para continuar a defenestrar o governo Lula. Isso. Já foi, tá tranquilo. Voltou. Agora, também não dá para a gente isentar de responsabilidade quem é responsável pela condução da política econômica do país. Sim. Da economia do país, mais até do que da política econômica, né? Isso tem um nome, Tem um nome. E tem uma coisa que abala muito o mercado. Muito. E essa coisa se chama responsabilidade fiscal. Só que eu não entendi exatamente o que acontece com
irresponsabilidade fiscal mexendo tanto com o dólar. É aí que tá. A gente costuma pensar em economia como uma ciência exata, né? Mas a economia não é uma ciência exata, é uma ciência humana. Porque, apesar da gente trabalhar o tempo todo com números, as declarações dos agentes políticos e econômicos, elas mexem com esses números. Mexem demais. Mexem muito. Então, quem tem assistido ao Rivonil já ouviu a gente criticar o Lula inúmeras vezes nas últimas semanas pelas falas tresloucadas dele sobre o Banco Central. Não é só porque a gente gosta ou não do Roberto Campos Neto. É porque isso tem um efeito prático na vida das pessoas. No pão. No pão. Porque pão é trigo e trigo é dólar. Então, essas declarações do Lula têm aumentado muito a desconfiança do mercado de que o presidente da República não preza pela independência do Banco Central e pela responsabilidade fiscal. Então, quando o investidor gringo fica desconfiado do Brasil, ele tira o dinheiro dele daqui, o que diminui a oferta de dólar no país e faz com que o dólar aumente de valor em relação ao real. Certo? Tá fácil até aqui, né? Além disso, o Lula também vinha falando, até esta quarta-feira, porque o discurso mudou depois do auê todo. Alguns puxõezinhos de orelha. Né? Que o governo não tinha que cortar gasto nenhum. O que vai muito contra a imensa maioria dos economistas, dos analistas econômicos, quando olham o balanço de gastos do Brasil. E acho que vou falar uma besteiraça, o próprio ministro da Fazenda tem insistido muito nisso, e isso é parte daquela coisa que a gente vem falando da fritura do Haddad, né? E como se tudo isso não bastasse, as expectativas do mercado em relação à inflação aqui no Brasil também têm piorado. E a gente viu isso no último Boletim Focus, né, que analisa as expectativas do mercado financeiro. Qual é uma das grandes portas de entrada da inflação? O câmbio descontrolado. Porque, vamos voltar mais... Vamos repetir caso ninguém tenha entendido. Porque dólar... Pão é trigo e trigo é dólar. Você não come dólar, mas come pão. E pão é trigo e trigo é dólar. Então vai subir o valor do pão. E se sobe valor, significa que a inflação sobe. Exatamente. E o que elege presidente neste país abandonado por Deus? A sensação de que a vida está melhorando. O que é o exato oposto do que a inflação faz com as pessoas. Exatamente. Picanha que não tá barata, cerveja que não tá barata. E é isso. As pessoas, às vezes, elas confundem o fato de que algo não aumentou com o fato de, então não tem inflação. Não, porque a inflação nada mais é, se você parar para pensar, na perda do valor do dinheiro. Isso. Então, eventualmente, as coisas podem ter mantido os seus valores, mas o real vale menos. Então, você precisa de mais reais para comprar a mesma coisa. Exatamente. E só antes da gente continuar, o Nelson Nelson Minks fala, agora é oficial, apareceu o verdadeiro ladrão de joias do Brasil. Será que vocês sabem? Sabemos, já falaremos sobre isso. A respeito. Fica tranquilo. Mas vamos continuar aqui. Depois que o dólar explodiu, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi acalmar quem? O presidente? O Congresso? Não, foi acalmar a imprensa. O presidente Lula tinha dito que, abre aspas, alguma coisa tem que ser feita, fecha aspas, sobre a questão cambial. Vocês entendem como é que uma frase dessa pega mal para o Ministério da Fazenda? Alguma coisa tem que ser feita com relação à questão cambial? Quando a gente fala que o Haddad vem sendo cozinhado ali em banho-maria, é disso que a gente está falando, né? Porque exatamente. Pega mal demais. Porque como que você... atribui alguém. Não, e sendo o responsável por alguma coisa ser feita, né? Você vai publicamente e diz assim, alguma coisa precisa ser feita, mas era o teu governo que tinha que ter feito alguma coisa. Exatamente. Então ele está nitidamente fazendo essa fritura em óleo frio. Exatamente. Do ministro Haddad. Exatamente. Né? Para ver o que vai adiante. E aí, depois da declaração, o Haddad disse que a Fazenda está trabalhando para apresentar propostas de cumprimento do arcabouço fiscal neste ano e nos próximos 2. Arcabouço fiscal, tudo que envolve gastos, custos do governo, tá? Que bom, né, ministro? Que os senhores pretendem cumprir o que está na lei. Ai, olha que legal. Eu gosto muito disso no Brasil. Ele veio reafirmar, vamos fazer o que está na lei, Isso é uma idiosincrasia brasileira. E é tão louco que, assim, ele vai lá para acalmar a imprensa e os mercados. Ele diz, cumpriremos a lei, e o mercado se acalma. É isso. Então que vem a pergunta do Gleison aqui.
Tô com essa pulga atrás na orelha tem um tempo. Ninguém pode falar nada que o mercado caminhe pra loucura. É sempre assim, imediatamente, Gleison. Sempre assim. E aí eu respondi pra ele no chat isso. também. E tem muito, sim, de ataque especulativo. A gente sabe como o mercado financeiro funciona. Né? É basicamente isso, digamos. É a forma do mercado comunicar algo. Gostei, não gostei. Aquela reação imediata é como se fosse a resposta do mercado pro segura nisso aí. Depois ele se baliza de novo, sempre. E aí a gente vai ver numa curva mais estendida se aquilo ali tá valendo ou não. Mas quando vem sempre um aumento muito rápido ou uma queda muito brusca, é o mercado comunicando algo, tá? Isso. E isso que a Cecília falou é muito importante vocês terem em mente para também não cair no erro de simplesmente dizer que tá havendo um ataque especulativo porque as pessoas não gostam do governo. Às vezes isso acontece de fato. É isso. Isso não é uma teoria da conspiração. Só que nesse caso, pega isso que a Cecília falou e enfia na sua cabeça, que é o seguinte, a partir do momento que o dólar chega nessa altura e o mercado começa a espernear e a imprensa vai atrás desse esperneio, tudo isso é para fazer o recado da Faria Lima ser entregue ao Palácio do Planalto. Exatamente. Tanto é verdade que depois da gritaria toda, rolou essa reunião que a Cecília contou, e na saída o ministro Haddad anunciou que o governo pretende cortar quase 26 bilhões de reais em gastos obrigatórios. Aí não dá pra defender o Lula, nem dá pra levar muito a sério, gente. Porque no início da semana ele não falou que não tinha gasto nenhum pra cortar? Ele falou. E de onde que a Haddad vai tirar esse corte? Não responda no 18 mais. Acontece que o que o Lula fala e o que é verdade de fato nem sempre tá uma coisa do lado da outra, né? É aquela história. Haddad, gente, é o mais tucano dos petistas. E aí, isso aqui é conjectura minha, tá? Não é fato, não li em lugar nenhum. O que eu acho que deve ter rolado nessa reunião é o seguinte. O Haddad chegou pro Lula, né, e falou assim, o dólar alto vai levar a uma inflação descontrolada. E você vai se ferrar, amigão. Você vai se ferrar com isso, porque isso vai fazer com que as pessoas sintam que o seu dinheiro não tem mais valor, o que de fato vai acontecer caso o real siga se desvalorizando. É alarmista, mas nos últimos 6 meses o real se desvalorizou mais do que o peso argentino. Caraca. Ai. Entendeu? É que a gente tem uma economia muito mais robusta do que a Argentina. Exatamente. Tem um histórico de controle de muito inflação. Melhor. Muito melhor. Plano Real, que inclusive fez 30 anos essa semana. Exatamente. Então, assim, com a inflação em alta, gente, não tem narrativa que sustente a bagaça em pé. O Lula não vai deixar. Quer dizer, ele vai tentar evitar, porque a economia também ela é controlável até certo ponto, né? Pois aí é que tá. Ela é controlável até certo ponto, porque, como você falou, é uma conjunção de fatores. A gente depende do que acontece lá fora, a gente depende muito do que acontece aqui dentro. Porque o que acontece aqui dentro é o que baliza a confiança de mercado, a confiança de empresário, a confiança do consumidor. As pessoas vão comprar mais, vão investir mais, vão produzir mais, a depender da confiança interna.